Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Oswaldo Dias do canal Política Pra Quê, Cara Pálida. E no vídeo de hoje vamos falar sobre o fascismo, que foi um sistema político nacionalista e antissocialista surgido na Itália no fim da Primeira Guerra Mundial e liderado por Benito Mussolini e conquistou vários países da Europa, como por exemplo a Alemanha de Hitler e a Espanha de Franco, no período do Entre Guerras. O significado de fascismo, que hoje, em tempos de governo Bolsonaro, nós ouvimos, falamos, né, e ficamos sabendo quem são as pessoas que cunham esta característica fascista. Então, a palavra fascismo, ela vem do latim facio, ou fatio, feixe, pois um dos primeiros símbolos fascistas foi o fatio litorio. Este consistia no machado, né, envolvido num feixe de varas e era utilizado nas cerimônias do Império Romano como um símbolo de união. Então daí essa junção, né, do feixe, como se fosse um feixe de lenha ali amarrado, construindo ali então um poder em torno de uma única só pessoa. Então após, né, os estragos, digamos assim, causados por essa ideologia na Segunda Guerra Mundial, né, a palavra fascismo, né, foi ganhando novos significados. Agora, nas primeiras décadas do século XXI, é comum denominarmos, né, fascismo ou fascista um indivíduo ou um movimento que defende a repressão violenta para resolver os problemas da sociedade. No entanto, essa definição ela não tem uma relação com o que era o e na década de 30. Para eles, a violência era um meio para alcançar o poder e não um fim. Então, observamos e seguimos adiante. Então, assim, ainda que tenham, né, usado de métodos violentos em manifestações, não foram diferentes de outros grupos que usaram da mesma tática na época. Então vamos lá então conhecer um pouco das características do fascismo. O fascismo se caracterizava por ser um sistema político imperialista e antiburguês, autoritário, antiliberal e nacionalista. Então vamos ver então algumas características do sistema fascista que surgiu na Itália no século XX com Mussolini. Então, assim, com o fim da Primeira Guerra Mundial, o sistema liberal e democrático foi seriamente questionado, né? Assim surgem propostas políticas de esquerda como socialismo que assustavam a burguesia e cidadãos mais conservadores. Logo, Benito Mussolini, saudando, né, a multidão em Roma, vai querer impor o seu sistema fascista. O fascismo ele se caracteriza por defender um Estado totalitário, né? Ele defende um Estado totalitário. Significa que o Estado controlava todas as manifestações da vida individual e nacional. Autoritarismo, a autoridade do líder era indiscutível. Alguma semelhança com os dias de hoje, né? Intromissão na Polícia Federal, na Receita, pois esse líder era indiscutível que ele pensava, né? Pois ele era o mais preparado e sabia exatamente o que a população necessitava. Será que o que nós temos hoje no Brasil está preparado e sabe o que fala? Outra característica, nacionalismo. A nação é um bem supremo e, em nome dela, qualquer sacrifício, vender a Amazônia, deve ser exigido e feito pelos indivíduos. Outra característica, antiliberalismo. O fascismo defendia algumas ideias capitalistas como propriedade privada e a livre iniciativa das pequenas e médias empresas. Por outro lado, defendia a intervenção estatal na economia, o protecionismo e algumas correntes fascistas, a nacionalização das indústrias. Tá? Então era essa nacionalização que se defendia, essa nacionalização das grandes empresas, que era uma das características do fascismo, pessoal. Então, assim, outra característica, a gente tem mais características, por exemplo, o expansionismo, né, que é visto como uma necessidade básica da nação, onde as fronteiras, né, devem ser alargadas, pois é preciso conquistar o espaço vital para que ela se desenvolva. Uma outra questão, característica do fascismo, né, o militarismo. A salvação nacional vem por meio de organização militar, da luta, da guerra e do expansionismo.
Teve gente no Brasil que foi expulsa do exército, né? Se fala tanto no militarismo, e a gente tem tantos militares aí como ministros, e seguimos adiante com o anticomunismo, uma outra característica, né? Os fascistas rejeitavam a ideia da abolição da propriedade, da igualdade social absoluta e das lutas de classes. Então eles rejeitavam. Será que temos alguma coisa a ver nos dias de hoje com essa rejeição da desigualdade social absoluta, das lutas de classe? Uma outra característica do fascismo é o corporativismo. Ao invés de defender, né, o conceito de um homem, um voto, os fascistas acreditavam que as corporações profissionais deviam eleger os representantes políticos. Também sustentavam que somente a cooperação entre classes classes, né, garantia a estabilidade da sociedade como um todo. Uma outra questão, a, a hierarquização da sociedade. O fascismo ele preconizava uma visão do mundo segundo a qual cabem aos mais fortes. E em nome da, abre aspas aí, vontade nacional, conduzir o povo a uma segurança e prosperidade. Segurança e prosperidade, coisa que nós não encontramos em nosso país hoje, no século XXI, agosto de 2019. Estamos ainda à mercê de algo nesse sentido. Então, o fascismo ele prometia restaurar, né, aquelas sociedades destruídas pela guerra, prometendo riqueza, uma nação forte e sem partido político ou sem partidos políticos que alimentasse visões antagônicas. Era o único partido, eu mando e você obedece, pronto, e acabou, obedeça-me. Tá? E o fascismo na Itália? Bom, o fascismo na Itália vai ser um profundo sentimento de frustração que vai dominar a Itália pós a Primeira Guerra Mundial, que ocorreu, né, entre 1914 até 1918. O país saiu decepcionado por não ter as suas reivindicações atendidas no Tratado de Versalhes, e a situação econômica da Itália era muito mais difícil do que antes da guerra. Então a Itália acaba saindo prejudicada do Tratado de Versalhes, e isso vai culminar com o surgimento do fascismo. Então, assim, a crise social ela acaba ganhando, né, aspectos revolucionários com o crescimento da esquerda e dos movimentos de direita. Em março de 1919, em Milão, o jornalista Benito Mussolini, sim, jornalista Benito Mussolini, cria os Fatti di Combattimento e os Squadre, grupos de combate e esquadrão, respectivamente. Esses tinham como objetivo, né, combater por meios violentos os adversários políticos, em especial os comunistas. O Partido Nacional Fascista, fundado oficialmente em novembro de 1921, ele começa a crescer rapidamente, né, e o número de filiados passou de 200 mil em 1919 para 300 mil em 1921. E aí acaba ocupando, né, o movimento agrupa pessoas de tendências políticas de origens variadas. Você tinha ali nacionalistas, anti-esquerdistas, contra-revolucionários, ex-combatentes, desempregados. Então você tem ali um pequeno número de pessoas que de uma hora para outra dá aquela explosão, e aí chega ao número de 320 mil a 300 mil pessoas em pouco tempo. Então você tem esse crescimento do fascismo, né? E em 1919, 1 milhão de trabalhadores entraram em greve, e no ano seguinte os grevistas já somaram-se 2 milhões, mais de 600 mil metalúrgicos do norte da Itália ocuparam fábricas, né, e tentaram dirigi-las, seguindo o exemplo socialista. Por outro lado, o governo parlamentar, né, composto pelo Partido Socialista e pelo Partido Popular, não chegava a um acordo nas grandes questões políticas, e isto veio facilitar, ou facilitaria, né, a chegada dos fascistas ao poder italiano. E aí a gente vai acontecer sobre a tão famosa Marcha sobre Roma. Isto vai ocorrer em outubro de 1922, durante o congresso do Partido Fascista realizado em Nápoles. Mussolini então anuncia a marcha sobre Roma,
50.000 camisas negras, o uniforme fascista, dirigiram, né, se para a capital. Impotente, o rei Vítor Manuel III, não podia fazer absolutamente nada naquele período, né, convida então o líder dos fascistas, Benito Mussolini, para formar o ministério. E nas eleições fraudulentas de 1924, né, 2018, né, o WhatsApp, eleições fraudulentas. Lá em 1924, as eleições fraudulentas, né, dos fascistas, obtiveram 65% dos votos, e em 1925, Mussolini torna-se o líder, o Duce, né, em italiano, líder. E aí Mussolini começou então a implantar seu programa. E aí ele vai fazer o quê? Como sendo jornalista, vai acabar com as liberdades individuais, fecha e censura jornais, sendo ele um jornalista, já não é mais, né? Anulou o poder do Senado e da Câmara dos Deputados e vai criar uma política, não, perdão, uma polícia política responsável pela repressão. Sim, pela repressão. E aos poucos, Benito Mussolini foi instalando o regime ditatorial. O governo manteve as aparências de monarquia parlamentarista, mas Mussolini detinha todos os poderes, fazia o que bem queria quando ele esteve ali no poder. Então, se após garantir para si a grande autoridade política e se acercar das elites dominantes, Mussolini então busca o desenvolvimento econômico do país. No entanto, esse período de crescimento foi duramente afetado pela crise de 1929, que acontece em Nova York com a quebra da Bolsa de Valores. Então aí os planos de Mussolini também começam a ir por terra, já que o grande provedor naquele momento, os Estados Unidos, que não havia participado da Primeira Guerra Mundial, estava intacto. E aí a Europa como um todo tentando ressurgir da cinza pós-guerra de 14 a 18, vai entrar numa crise também. Então aí você tem, de um lado, o totalitarismo, né? Para a gente entender e conhecer mais um pouco, o totalitarismo e o fascismo. O totalitarismo ele vai representar, né, um sistema político autoritário repressivo onde o Estado controla todos os cidadãos, né, os quais não possuem a liberdade de expressão, bem como participação política. O período entre guerras foi uma época de radicalização política. Foi assim que os regimes totalitários se instalaram, em vários países europeus, como por exemplo a Itália, como a partir de 22, o nazismo na Alemanha em 1933, com Hitler chegando ao poder. E aí a expansão dos regimes totalitários estava relacionada aos problemas econômicos e sociais, né, pelos quais a Europa, depois da Primeira Guerra Mundial, então assim, também existia aquele temor de que o socialismo implantado na Rússia viesse a se expandir, implantado em 1917, viesse a se expandir por toda a Europa. E para muitos países, uma ditadura totalitarista parecia uma solução, pois prometia uma reação, né, uma reação forte, próspera e sem agitações sociais. Além da Itália e da Alemanha, países como a Polônia e a Iugoslávia foram dominados por regimes totalitaristas, sem contar também a França, né, a Espanha. A gente tem a Espanha ali com o fascismo, né, se adaptava à cultura política dos países, e onde aconteceu também, né, o nome de franquismo na Espanha e o salazarismo em Portugal. Então você tem aí esses governos totalitaristas crescente naquele período na Europa. Tudo isso com medo da expansão do socialismo proveniente da Rússia e também devido à crise econômica que aconteceu em 1929 nos Estados Unidos com a quebra da Bolsa de Valores. Nazismo e fascismo. Benito Mussolini, né, ele é recebido por Hitler na Alemanha e é muito comum, né, haver confusão entre os termos fascismo e nazismo. Afinal, ambos são regimes políticos de cunho totalitários e nacionalista, né, que se desenvolveram na Europa do século XX. Logicamente que o nazismo, né, é uma vertente do fascismo, isso ninguém pode negar. Então essa vertente do fascismo vai acontecer, né, com o surgimento do nazismo. Entretanto, né, o fascismo foi implementado na Itália por Benito Mussolini durante o período entre guerras, e já o nazismo foi um movimento de inspiração fascista que ocorreu na Alemanha, liderado por Adolf Hitler, e que se baseava principalmente no ódio aos judeus, ou antissemitismo.
né, o antissemitismo, que levou o surgimento e o crescimento do nazismo na Alemanha de Hitler. Os símbolos do fascismo. Os símbolos do fascismo, né, que é o machado, como eu falei logo no início do vídeo, envolto em feixes, que era o símbolo máximo do fascismo na Itália. Os símbolos que era o machado e feixe com varas. O símbolo deu origem ao vocábulo que aparecia em vários monumentos, como selos e documentos oficiais. Camisa negra, né, que fazia parte do uniforme dos fascistas e por isso seus membros eram chamados de camisas negras. A saudação, né, com o braço direito levantado, e o lema é crer, obedecer e combater. Era dito em discursos políticos e estava ali presente em medalhas e quadros e etc. Ok? E o fascismo no Brasil? Você sabia disso? Sim! Tivemos também Plínio Salgado. Plínio Salgado discursava, né, acompanhado de militantes em determinado período da história do Brasil. O fascismo no Brasil teve como representante, né, Plínio Salgado, de 1895 a 1975, quando ele morre. Ele foi o fundador da Ação Integralista Brasileira, né, em 1932. Salgado adotou um lema em Tupi-Guarani, né, Anauê, a letra grega sigma, como símbolo, e vestiu seus simpatizantes de camisas verdes. Ok? Pessoal, por hoje é só, fico por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa um like, compartilha o vídeo com seus amigos em suas redes sociais. Pude procurar aí trazer um pouco de informação a mais sobre o fascismo, o nazismo, tá? Onde surgiu, como surgiu, características e assim por diante. Se você gostou, deixa um like, se inscreva, é de graça, não paga nada, beleza? É isso aí. Se gostou, joinha. Se você não gostou, hoje não foi o seu dia de sorte, mas obrigado por assistir os nossos vídeos e até o próximo. Tchau, pessoal. Fico por aqui. Política pra quê, cara pálida? Trabalhando por um mundo menos canalha. Tchau, pessoal. Fui.